Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre clima e tempo dentro do contexto da disciplina de meteorologia e climatologia, certo? Bom, no primeiro momento a gente precisa definir o que é clima e o que é tempo, certo? Então na meteorologia, a meteorologia é o ramo da ciência que se ocupa dos fenômenos físicos da atmosfera, meteoros, analisando as condições atmosféricas em um dado instante, ou seja, no tempo de interesse. Então, o grande desafio da meteorologia é prever os resultados e as consequências dos eventos atmosféricos para realizar a previsão do tempo. E essa informação é aplicada lá na tomada de decisão que a gente faz. Então, a meteorologia está linkada com o tempo, que são as condições instantâneas das variáveis climáticas. E aqui a gente tem alguns exemplos. Eu posso estar observando aquele determinado momento, se está chovendo, se está com sol, qual que é o lugar que está ocorrendo aquela chuva. Então, o tempo ela está linkada com o momento que eu estou observando a minha variável climática dentro do contexto da meteorologia, certo? Por outro lado, a gente também tem a condição climática, a climatologia, que é uma descrição estatística. Então veja que a meteorologia é um dado instante, que eu estou observando a condição climática, enquanto que o clima é uma descrição estatística da movimentação atmosférica em termos de valores médios sequenciais de longos períodos de tempo para caracterizar um clima. Então eu fico observando as condições de tempo por um longo período para mim ter a condição climática daquela determinada região. E aí, segundo a Organização Mundial de Meteorologia, são necessários pelo menos 30 anos para mim ter uma caracterização climática de uma determinada região. Então aqui eu tenho o clima com uma descrição estática, porque ele não muda quando a gente não trabalha com o conceito de mudança climática. Ele é estático, porque ele é a condição média de 30 anos, expressando as condições médias do sequenciamento do tempo. Então eu venho aqui no tempo, condição instantânea, observo isso por 30 anos e eu tenho aqui as condições de clima para uma determinada região. E aqui alguns exemplos de temperatura e chuva para o Brasil, condições climáticas dessa região, certo? E aí dentro disso, a gente vai ter os elementos e os fatores climáticos condicionando essas condições espaço-temporal dos fenômenos atmosféricos, afetando essa interação com a agrometeorologia, tanto no planejamento como a tomada de decisão, certo? Então a gente viu na aula anterior que a gente tem essa condição de planejamento e de tomada de decisão aplicada em engenharia florestal. Então eu uso o tempo para tomar uma decisão, vou observar a condição desse momento e a partir disso vou tomar uma decisão. E a condição climática eu vou utilizar ela para fazer um planejamento a longo prazo, identificando quais são as melhores espécies em cada região, quando eu vou precisar usar irrigação ou não dentro do meu sistema de produção. Então, tem essas duas condições. Tempo, eu vou tomar uma decisão naquele momento com base naquela informação, e clima eu uso para um planejamento mais longo para fazer essa análise, certo? Então, a gente tem essas duas diferenças que a gente precisa estar atento de qual informação eu vou utilizar. E aí é importante a gente estar observando tanto o clima como o tempo, porque esse clima é estático, mas o tempo ele apresenta uma certa variabilidade, certo? E aí a gente entra nessa condição desses conceitos que a gente vai definir agora. O primeiro deles, variabilidade climática. Ela se refere à flutuação em torno da média de um longo período, então a nossa normal climatológica obtida por 30 anos de dados climáticos, causada pela combinação dos diversos fatores que condicionam o clima num determinado local. Então aqui a gente tem um exemplo da estação meteorológica da Escola de Agronomia, em que a gente tem essa condição de chuva ao longo desse período. Então lá de 78 até o presente, existe uma certa variabilidade condicionada ao clima daquela região. Nessa linha vermelha a gente tem a média e aqui os valores de cada ano. Então veja que a gente tem uma flutuação em torno da média. Então isso é condição de variabilidade climática naquela determinada região. E aí quando a gente faz o planejamento, eu posso usar tanto a informação de média de chuva, como essa variabilidade que está existindo aqui ao longo desse período que está sendo analisado, certo? Então essa é a primeira condição, variabilidade climática.
Por outro lado, a gente ouve bastante falar sobre mudança climática. Bom, o que é mudança climática? Um ano choveu mais do que o outro, já é mudança climática? Não é tão simples assim para a gente falar de mudança climática. A mudança climática, ela refere-se à alteração global das condições climáticas médias. Então é a nível de globo, não a nível local, como a gente pode ver aqui nesse gráfico. Então eu tenho uma alteração aqui das condições climáticas globais, não incluindo apenas alteração de temperatura, de chuva, mas também alteração dos componentes do sistema climático. Então a gente pode ver que a anomalia de temperatura lá de 1880 até o presente para a Terra inteira, então faz a média anual. A gente vê que tem um período mais frio em relação à média e aqui um período mais quente em relação à média. Então a gente observou isso aqui. Só isso aqui não é suficiente para falar de mudança climática. A gente precisa ver, bom, estou alterando as condições dos oceanos, da atmosfera, da biosfera, da litosfera ou da criosfera. Então eu tenho que ter essa associação, mudança em algum desses componentes associado à mudança em alguma variável climática, certo? Aí eu tenho uma causa e tenho um efeito. Assim, a gente tem a mudança climática a nível global. Além do nível global, a gente pode estar observando condições locais. Então, aqui a gente tem um exemplo da estação meteorológica aqui da Escola de Agronomia, em que a gente teve um aumento de temperatura nesse período, certo? Então, lá de 1978 até o presente, a gente teve esse aumento de temperatura. Aqui, a gente pegar essa tendência, um aumento de 2,19 graus Celsius para a temperatura aqui na condição local. Então a gente tem esse nível global, que é usado para definir mudança climática. Já a condição local, a gente observa um aumento de temperatura, mas ela está condicionada à alteração do uso do solo aqui na região, certo? Então a gente vai ver com mais detalhe na sequência. Outra definição refere-se à tendência climática, que é um período contínuo com mais de 5 anos, com aumento ou diminuição de um elemento climático compatível com a variabilidade da condição climática daquela região. Então, o mesmo exemplo aqui para a chuva, a gente pode ver que a gente tem um período aqui de tendência positiva, dentro daquela normalidade que a gente observa aqui ao longo dos anos, de aumento de temperatura, de chuva total. Então, aumento aqui de chuva, uma tendência positiva. E um outro período aqui com tendência negativa, dados aos fatores climáticos que estão influenciando a chuva nessa determinada região. Então, a gente pode ter esses períodos com mais de 5 anos de tendência negativa ou positiva para um elemento climático, certo? Um outro evento que pode ocorrer são as anomalias climáticas, que são definidas como evento meteorológico e climatológico com um desvio muito grande em relação à média e com baixa frequência de ocorrência. Então, aqui a gente pode ver no nosso gráfico de chuva que a gente tem algumas anomalias climatológicas. Então, teve um ano que choveu muito acima da média, ou muito acima da variabilidade dessa região, anos aqui abaixo da variabilidade que existe nessa região. E aí então a gente pode ter, por exemplo, um ano com uma chuva, um dia com uma chuva muito extrema, vai se caracterizar como uma anomalia meteorológica porque ocorreu num determinado momento específico e não a nível de maior período como ocorre aqui na análise da chuva anual. Então a gente tem essas definições, variabilidade, que é uma condição natural daquela região, a gente tem mudança climática a nível global, a gente tem tendências de aumento ou diminuição no elemento climático e a gente tem anomalias ocorrendo, certo? Então, a variabilidade, anomalia e tendência são condições naturais daquele ambiente, ocorre de forma natural. Já a ocorrência de mudança climática já é um fator a nível global, em que a gente tem vários fatores atuando, tendo uma causa, tendo um efeito e uma consequência de ocorrência, certo? Então essas são as definições que a gente vai estar discutindo ao longo da disciplina, certo? Bom, mas como é que a gente entende as questões de tempo e clima? O primeiro momento, a gente trabalha com os elementos climáticos, que são as grandezas variáveis que caracterizam o estado da atmosfera. Então, sempre quando eu falar de tempo e clima, a gente está relacionando isso com os elementos climáticos, que são a radiação solar, temperatura do ar, umidade relativa, pressão atmosférica, velocidade da direção do vento e chuva.
Então, se eu vou lá e observo esses elementos climáticos em um determinado momento, eu tenho a condição de tempo. Então, quando a gente vê o jornal, a gente tem lá previsão de tempo para aquela semana, para o próximo dia. E quando eu vou e faço uma análise histórica de 30 anos, eu tenho a condição climática daquela região para essas grandezas variáveis aqui, os nossos elementos climáticos. E aqui a gente tem um exemplo, condições de tempo. Então lá no site do INMET, a gente busca a estação aqui de Goiânia, ele te dá a temperatura, umidade, pressão, chuva naquele período que a gente foi observar isso, numa determinada hora, 12 horas foi feita essa leitura nessa estação. Tem a condição de tempo lá para a estação de Goiânia. Da mesma forma, posso buscar as condições climáticas. Veja que a gente também tem o nosso elemento climático temperatura, mas aqui para um período de 61 até 1990, condição média para essa região. Então, sempre que a gente vai caracterizar tempo e clima, a gente usa os elementos climáticos, que são grandezas variáveis que a gente mede e utiliza ela para caracterizar o estado da atmosfera. Certo? Então, é o que a gente está medindo, o que a gente está observando, tanto para tempo como para clima. Mas esses elementos climáticos, eles são resultante dos fatores climáticos. O que são os fatores climáticos? São os agentes causais que condicionam os elementos climáticos. Então, dependendo da região que a gente está analisando, eu vou ter vários fatores climáticos atuando para definir a condição climática e de tempo daquela determinada região. E aí eu tenho tanto a macroescala, esses fatores de latitude, altitude, continentalidade, oceanidade, corrente oceânica, centros de alta e baixa pressão atuando na macroescala. Eu também posso ter a topoescala, a ocorrência de configuração do terreno e a cobertura do terreno afetando lá a microescala. E aqui a gente tem a variável radiação solar com asterisco. O que isso quer falar aqui? Está nos dizendo que a radiação solar ela pode ser tanto um fator como um elemento climático. Como a radiação solar é a energia do nosso sistema, ela está influenciando os outros elementos climáticos. Então, ela pode ser tanto um elemento, porque eu posso medir ela para caracterizar a atmosfera, como um fator climático influenciando temperatura, evapotranspiração, que vai afetar a quantidade de chuva, vento. Então, ela também é um fator climático. Então, ela pode ser os dois, fator como elemento, pois ela é a energia do nosso sistema, certo? Bom, mas para a gente entender a condição dos nossos elementos climáticos, a gente tem que fazer duas análises. A primeira é a escala temporal e a segunda é a escala espacial. O que é a escala temporal? Então a gente tem uma variação temporal, que pode ser tanto na escala diária como anual, e elas são controladas respectivamente pelos movimentos de rotação e de translação da Terra. Então a rotação vai influenciar essa mudança das condições de tempo ao longo do dia, enquanto que a translação vai afetar as condições anuais. Então, por que a gente tem um período de chuva, um período de seca, um período mais quente, um período mais frio? Está associado tanto com a rotação na escala diária como a translação ao longo do ano. Então, a gente tem aqui a rotação, parte da Terra recebendo mais energia, parte recebendo menos, à noite que está resfriando, e a gente tem esse movimento aparente do Sol de leste a oeste. Então o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Por que isso é importante? Porque a gente tem um exemplo para Goiânia mostrando a quantidade de energia que entrou no sistema. Então amanheceu, teve um pico aqui em torno de meio-dia e depois reduziu. E olha o que acontece com a temperatura. Durante a noite, sem entrada de energia, a temperatura vai reduzindo. Amanheceu, começou a entrar energia no sistema, a temperatura aumenta e depois cai. Então veja que também a energia do sistema aqueceu o ambiente e a temperatura, consequentemente, influenciou aqui a umidade relativa. Então a radiação solar, pela essa variação temporal da rotação e translação, afeta a energia do sistema, que vai afetar os outros elementos climáticos. Então esse é o primeiro item da escala temporal, essa variação diária de entrada de energia no sistema. O segundo ponto é a translação. O que acontece com o movimento de translação que influencia os elementos climáticos? Vai estar diretamente relacionado com a quantidade de energia que o sistema está recebendo.
Então, ao longo do ano, a Terra que faz esse movimento em torno do Sol e não é exatamente a mesma distância do Sol ao longo do ano. Eu tenho dois momentos aqui, eu tenho o periélio, que é em 3 de janeiro, que é o momento que a Terra está mais próxima do Sol e, consequentemente, ela recebe mais energia. E eu tenho a Félia aqui em 4 de julho, que a Terra está mais distante do Sol, então por isso ela recebe menos energia. E se eu fizer a diferença entre a energia que chega aqui com a energia que chega aqui em relação à média, eu tenho mais ou menos 3% de variação da quantidade de energia. Então no periélio recebe 3% a mais, no afélio recebe 3% a menos em relação à condição média. Então essa variação é pequena, mas ela também influencia, acaba auxiliando a influenciar as condições climáticas na Terra. Agora, outro movimento que também ocorre associado à translação é a declinação solar. Então, dependendo da posição da Terra, existem faixas aqui da Terra que vai receber mais ou menos energia dada essa declinação solar. Então, por exemplo, no nosso verão, essa região da Terra aqui, hemisfério sul, está recebendo mais energia porque os raios solares estão incidindo de forma mais direta nesse ponto aqui. Enquanto que no nosso inverno ele está incidindo mais lá no hemisfério norte, certo? Então a gente vai trabalhar melhor esses conceitos na aula de radiação solar. Então influenciando a quantidade de energia. E a gente pode ver aqui que a gente tem a linha do Equador. Olha o que acontece ao longo do ano em função das datas e da posição da Terra em relação ao Sol. Então, nesse momento, junho, hemisfério norte recebendo mais energia, enquanto que no verão o hemisfério sul recebe mais energia. E nesses dois períodos, início da primavera e início do outono, eu tenho aqui o Sol incidindo de forma mais direta na linha do Equador, distribuindo energia de forma mais homogênea para a Terra. Então, veja que eu tenho um período que o hemisfério sul recebe menos e o hemisfério norte recebe mais energia e vice-versa aqui nesses períodos. O que acontece é que quanto mais próximo do polo, maior é essa variação entre verão e inverno. Isso influencia as condições climáticas. A gente tem um exemplo aqui de temperatura do ar, condição climática do Brasil. A gente pode ver que em dezembro, aqui próximo à linha do Equador, a gente tem temperatura alta, aqui de 26 a 28. Se a gente for descendo aqui em latitudes até 35 sul, eu vejo que há uma redução de temperatura, mas não é tão expressiva. Então, eu saio aqui de 26, chego aqui no Rio Grande do Sul com regiões com 24, regiões com 22, então a diferença de temperatura é menor. Agora, quando eu vou para o inverno, olha o que acontece. Sul aqui com temperatura de 14, 12 graus Celsius, enquanto que no norte eu continuo aqui ainda com 24 e 26. O que está acontecendo? A linha do Equador, elas quase sempre ao longo do ano recebe a mesma quantia de energia. Ela está sempre recebendo bastante energia. Agora, quando eu vou descendo em latitude aqui mais ao sul, no inverno essa região recebe pouco e no verão ela recebe muito. Então ela acaba aquecendo bastante no verão e resfriando no inverno. Então quanto mais distante da linha do Equador, no sentido aos polos, eu tenho maior variação dos elementos climáticos na escala temporal, certo? Então tem essa variação ocorrendo mais expressiva quanto mais distante da linha do Equador. Então, nessa escala temporal, tem rotação e translação afetando a quantidade de energia que cada ponto da Terra recebe. Consequentemente, eu tenho um efeito nos elementos climáticos consequente da quantidade de energia que cada ponto da Terra está recebendo, certo? Então, esse é o primeiro ponto que a gente trabalhou. A gente trabalhou sobre como os elementos climáticos são influenciados pelos fatores climáticos. E aí, entrando no próximo item, na escala espacial, associada a essa distribuição de energia, eu vou ter outros fatores atuando também para influenciar as condições climáticas. Então, a gente divide aqui a escala espacial em 3 níveis: a macro, a topo e a microescala. A macroescala, a gente pode pegar aqui a América do Sul, o Brasil, como uma grande área que é influenciada pelos fatores climáticos. Depois a gente vem para a topo escala, então na macro escala eu posso ter vários topos escalas aqui,
enquanto que na microescala eu vou ter várias microescalas dentro da topoescala. Então, saio aqui da América do Sul, vou analisar a topoescala e dentro da topoescala eu vou ter várias condições de microescala influenciando os elementos climáticos. Bom, então o que se refere a macroescala? É os fenômenos regionais ou geográficos que caracterizam o clima de grandes áreas. A gente pode trazer o Brasil aqui, então a gente tem vários tipos de clima no Brasil, influenciado por essas condições da macroescala. E é nessa escala, na macro, que a gente faz a análise de mudança climática. Essa escala também é considerada para mim avaliar a adaptabilidade da cultura. Então eu venho aqui e olho para essa condição climática. Bom, será que a minha cultura se adapta a esse tipo de clima que eu tenho nessa região ou essa? Porque ele é um resultado de 30 anos de observações de tempo, certo? E a gente tem nossos biomas aqui, que de certa forma se adaptam às condições climáticas que eles têm em cada região. Dentro disso, na macroescala, o primeiro fator que a gente tem é a latitude. Então, a latitude que a gente está avaliando, então saindo aqui da linha do Equador, indo até menos 90 no hemisfério sul ou até mais 90 no hemisfério norte, eu tenho uma mudança na quantidade de energia que essa região está recebendo e, consequentemente, eu tenho um efeito sobre as condições climáticas daquela região. Então, o primeiro fator, não em si a latitude, mas sim quanta energia cada latitude está recebendo ao longo do ano e como é essa variação, como a gente viu anteriormente no movimento de translação na escala temporal, que acaba influenciando essas condições. Um outro fator que influencia as condições climáticas é a altitude. Então, o que acontece na altitude? Quando eu estou no nível do mar, eu tenho uma pressão feita pelos gases da atmosfera, que tem aqui em torno de 1000 milibars de pressão lá no nível do mar. Conforme a gente vai subindo em altitude, vai diminuindo a coluna de gases que eu tenho sobre aquele determinado ponto, então a pressão vai diminuindo. Então tem uma redução da quantidade de moléculas de gases. Essa condição, associada ao fato de que a radiação passa pela atmosfera, chega na superfície, a partir da superfície ela aquece essa região e esse aquecimento da superfície vai sendo transmitido para o restante da atmosfera, eu tenho um gradiente de temperatura que muda em função da altitude e em função da condição de umidade dessa parcela de ar. Então, se eu pegar lá na superfície aqui da atmosfera, 0 graus de altitude, eu tenho em torno de 15 graus Celsius como temperatura média aqui da superfície da Terra. Conforme a gente vai subindo em altitude, essa temperatura vai reduzindo em função aqui da condição de umidade desse ar. Então, se o ar é saturado, ele vai reduzir 4 graus Celsius para cada quilômetro que eu subo em altitude, 6,5 para o ar úmido e para o ar seco, 9,5 de redução de temperatura para cada quilômetro que eu subo na atmosfera. Então, se eu sair aqui de 15 graus Celsius a nível do mar, conforme a gente vai subindo, há uma redução da temperatura aqui na troposfera e lá em torno de 10 km de altitude eu tenho uma temperatura de menos 50 graus Celsius. Certo? Então isso é influenciado pelas características aqui da troposfera, seguindo esses padrões de redução de temperatura. Então por isso que, dependendo da região que eu estou, lugares mais altos, eu tenho uma redução de temperatura em relação a lugares mais baixos. A partir daqui da tropopausa, a gente tem um aquecimento aqui em torno da estratopausa, e esse aquecimento ocorre pela absorção da radiação ultravioleta pelo ozônio. Então, o ozônio absorve essa radiação, quebra a molécula de ozônio e produz calor nessa faixa aqui. Por isso que a gente tem esse aumento de temperatura. Passou essa faixa aqui em torno de 50 km de altitude, que é onde o ozônio se localiza, a gente tem uma redução de temperatura até 80 km de altitude e a partir daqui a gente tem uma composição diferente da atmosfera que também ocorre uma absorção de energia que aumenta um pouco a temperatura aqui. Então, dada a constituição da atmosfera pela entrada de energia no sistema, a gente tem essa alteração de temperatura. Tudo que acontece, que influencia as condições aqui na superfície, ocorre dentro desses 10 km de altitude. Então, a gente tem essa condição aqui, esse gradiente de temperatura ocorrendo nessa região, certo? A gente tem esse efeito de altitude também. Associado a esse efeito de altitude, a gente tem o efeito do relevo. E
aqui é bem interessante um exemplo que a gente tem lá para São Paulo, em que região de Santos e aqui fica São Paulo. Então tem uma serra, aqui a Serra do Mar, em que a massa úmida de ar vem do mar, entra no continente, e aqui em Santos, a 4 metros de altitude, a gente tem em torno de 2.150 milímetros de chuva por ano. O que acontece? Quando chegou aqui na serra, essa massa de ar sobe. Quando eu subo, a gente viu ali no exemplo da altitude, subiu aqui 800 metros, ocorre o resfriamento dessa massa de ar. Essa massa de ar condensa, aumenta o número de nuvens e chove mais aqui na subida da serra. Então a gente tem 3.800 milímetros ocorrendo de chuva aqui por esse resfriamento da massa de ar, condensação, formação de mais nuvens, maior quantidade de água, chove mais aqui. Então aqui em 800 metros. Quando ele passou esse ponto e essa massa de ar chega em São Paulo a 760 metros, a gente tem um efeito inverso. Então ela resfriou para subir até aqui, com essa pequena descida ela aquece, diminui a quantidade de nuvens. A gente tem aqui em São Paulo 1.300 milímetros de chuva por ano acontecendo aqui nessa região. Então veja a diferença que a gente tem aqui entre a subida da serra com a quantidade que chega de chuva lá em São Paulo. A gente tem esse efeito associado ao relevo e à altitude influenciando a temperatura. Um outro exemplo são os ventos Foehn ou Chinook, que ocorrem lá na América do Sul, a próxima região do Chile, em que a parcela de ar sai do oceano, vem aqui, chega no encontro aqui do continente, ele tem em torno de 10 graus Celsius. Conforme ele sobe em altitude, aqui em quilômetros na nossa escala, subiu, ocorre um resfriamento dessa parcela de ar, ela vai formar mais nuvem e vai chover nessa região aqui, chegando lá no topo da serra em torno de menos 12 graus Celsius. Bom, a partir desse ponto ele perdeu a umidade, essa parcela de ar ficou mais seco, ela vai descer a mesma altitude, descendo ela aquece, desfavorece a formação de nuvens, chega aqui na superfície do outro lado da serra com mais 18 graus Celsius. O que está acontecendo aqui? A gente tem um ar úmido subindo a serra, resfriando a 6,5 graus por quilômetro, enquanto que na subida ele resfria essa taxa de 6,5, pela perda da umidade na subida através da chuva, ela vai descer o outro lado da serra, aquecendo 9,5 por quilômetro. Então ela vai aquecer muito mais do que ela resfriou na subida. Por isso que a gente tem essa diferença de 10 para 18 aqui do outro lado. Então a água tem esse papel importante de, na subida ela sobe resfriando menos, chove, só que ela desce mais quente do outro lado. Então a água funciona como um papel, tem um papel regulador da temperatura nesses ambientes. E associada à água, a gente tem esse efeito na macroescala da oceanidade ou continentalidade. Então a água funciona como um controlador da temperatura do ambiente, atuando como fazendo esse equilíbrio térmico da condição, da temperatura de uma determinada região. Então a gente tem um exemplo, uma cidade próximo ao mar, em que essa água vai absorver energia, quando tem a energia disponível durante o dia, e durante a noite, com a perda de energia do sistema, vai ocorrer o resfriamento dessa parcela que aqueceu durante o dia. Então a água absorve energia durante o dia para evaporar, durante a noite, com o resfriamento, ela condensa e libera energia para o ambiente. Então a gente tem uma condição de equilíbrio maior nessa região do que numa região que eu não tenho tanta presença de água. Isso vai influenciar as condições de temperatura. Então, a gente tem um exemplo aqui entre Salvador e Cuiabá, as duas cidades na mesma latitude, recebendo a mesma quantidade de energia. Em Salvador, a amplitude térmica é de 3 a 6 graus. O que é essa amplitude térmica? É a diferença entre a máxima do dia com a mínima do dia. Então, aquece muito menos essa região. Já em Cuiabá, no meio aqui da América do Sul, eu tenho uma variação de 8 a 17 graus Celsius. Então, o que acontece? Amanheceu, temperatura mais baixa, vai da temperatura mínima amanhecer para a máxima à tarde, vai aumentar 17 graus Celsius. Então, vou ter uma amplitude térmica muito maior nessa região também ocorrendo. E dado o fato de criar essa diferença de temperatura entre uma região com água
e uma região sem a presença de água para fazer esse equilíbrio térmico, a gente vai ter essas brisas ocorrendo, a brisa terra-mar. Então, durante o dia, o que acontece? A superfície com a água absorve energia, ela fica mais fria do que essa região do continente que está recebendo energia, não tem água para consumir essa energia e a semente fica mais aquecida. Então, essa região do mar fica mais fria e o continente mais quente. Então, tem um deslocamento da parcela de ar do oceano para o continente e forma essa célula aqui, de circulação aqui da brisa terra-mar. Durante a noite, a parcela que está aqui no oceano, que absorveu essa energia durante o dia, vai condensar, vai liberar essa energia no sistema. Então, ela vai ficar mais quente do que o continente em que toda a energia que ele recebeu foi utilizada para aquecer aquele ambiente. Durante a noite não tem água para liberar energia nele, ele vai resfriar de forma mais intensa. Então, à noite, o continente vai ficar mais frio, enquanto que o oceano fica mais quente. Então, ocorre uma inversão da circulação dessa parcela de ar nessa região, dada essa condição que a gente tem de temperatura, criando essas células de circulação. Durante o dia, oceano-continente, durante a noite, continente-oceano. Certo? Outro fator na macroescala que influencia as condições climáticas são as correntes oceânicas. Então, dada essa diferença de densidade que a gente tem no oceano, associada à temperatura e salinidade do oceano e à rotação da Terra, a gente tem essas circulações do oceano preferenciais aqui. E é interessante a gente comparar aqui, eu tenho Lima, no Peru, em que recebe essa corrente que vem aqui da Antártica. Ela vem dessa região aqui, da Antártida, e ela vem numa condição mais fria. Então, é uma corrente fria que vem dessa região e acaba banhando aqui a costa da América do Sul. Por outro lado, Salvador, a gente tem uma corrente, que é a corrente do Brasil, que vem dessa região da linha do Equador, região mais quente, e banha a costa brasileira. Então, a gente tem duas condições. Corrente oceânica mais fria, que vai criar uma temperatura menor, porque a atmosfera vai entrar em interação com a parcela de água que está vindo no oceano e vai influenciar as condições climáticas locais. Então, a gente tem uma condição mais fria aqui nessa região do que essa outra que recebe uma corrente quente vindo da linha do Equador. Então, 19 para 25 aqui em Salvador. Outro fato importante é essa corrente mais fria, as moléculas da atmosfera, quando entra em interação com a corrente oceânica, por ser mais fria, ela tem menos espaço ou menor evaporação de água para a formação de nuvens. Então, eu vou ter menos chuva ocorrendo nessa região. Por outro lado, nessa corrente quente, eu tenho mais espaço para a água ficar, tenho mais energia para evaporar a água, vai ter maior retenção de vapor na atmosfera, consequentemente, a gente tem maior quantidade de chuva nessas correntes quentes que ocorrem nessa região. Então, a gente tem esses dois efeitos. Corrente fria reduzindo temperatura, corrente quente aquecendo essa região e o efeito na chuva associado à evaporação e à retenção de vapor de água na atmosfera, dadas essas condições de corrente. A partir de todos esses fatores associados à distribuição de energia na Terra, a gente tem a formação dessa circulação geral da atmosfera. Então, a gente tem aqui alguns exemplos. Região da linha do Equador mais quente do que outras regiões, então o ar se desloca das regiões mais frias para as regiões mais quentes, acaba formando essa circulação da atmosfera em superfície e essa outra circulação aqui dentro da própria atmosfera. Então, essa parcela de ar, para formar a circulação geral da atmosfera, ela leva em consideração esses três fatores para ela iniciar o movimento. Então, tem a aceleração da gravidade, flutuação térmica na superfície, então sempre vai deslocar da região mais fria para mais quente, e esse gradiente horizontal de pressão. Então, a região mais fria vai ter mais moléculas de ar, vai ter uma maior pressão sobre aquele determinado ponto na superfície. Enquanto que regiões mais quentes, eu tenho um maior espaço entre as moléculas, menor pressão, eu acabo criando esses centros de baixa e alta pressão. No momento que eu tenho essas diferenças, a parcela de ar começa a se deslocar. E a gente tem mais dois efeitos. O atrito, que vai afetar o desenvolvimento dessa parcela de ar, e a força de Coriolis. O que é isso?
Aqui na Terra, a Terra está no movimento de rotação, eu tenho aqui na linha do Equador, eu tenho uma circunferência maior do que aqui na latitude 30. Só que os dois pontos estão movendo de forma igual. Então, em 24 horas, para a gente percorrer toda a linha do Equador, a gente teria que manter aqui uma velocidade média de 464 metros por segundo aqui na linha do Equador. Enquanto que aqui na latitude 30, essa velocidade é menor. Então ela desloca aqui numa velocidade de 309 metros por segundo. Então a parcela de ar que sai da latitude 30 em direção à linha do Equador, então uma região de alta pressão mais fria para uma região de baixa pressão mais quente. Então essa parcela de ar que desloca nesse sentido, ao fato que essa área aqui está deslocando mais rápido relativamente ao ponto da latitude 30, como a parcela de ar gasta um tempo para sair desse ponto e chegar nesse mesmo ponto aqui, no momento que ela saiu daqui, ela não vai conseguir chegar nesse ponto, porque está andando mais rápido. Então ela vai fazer esse deslocamento nesse sentido. Então eu vou ter um deslocamento dessa parcela de ar nessa direção quando eu comparo a superfície entre o ponto de saída e o ponto de chegada dessa parcela de ar, influenciando aqui a formação desses ventos nessa direção. A partir disso, eu tenho a formação desse deslocamento dessa parcela de ar latitude 30 para a esquerda no hemisfério sul e para a direita no hemisfério norte, da mesma forma nessas outras regiões. A formação dessa circulação da latitude 30 para a linha do Equador forma essa célula de Hadley. Então ela sai aqui na região de maior pressão, desloca para uma região de menor pressão, ela sobe aqui em altitude, subiu, resfriou. Com esse resfriamento eu tenho a formação de nuvem e a ocorrência de chuvas nessa região. Por outro lado, ela volta, desce aqui, quando ela desce, ela aquece, eu tenho um desfavorecimento à formação de nuvem. Então, nessas latitudes 30, a gente tem baixa incidência de chuva. Então, essa aqui é a principal célula. Em sequência, pelo esse movimento principal aqui, pelo tamanho maior dessa célula, eu tenho essa circulação ocorrendo nessa região de 30 para 60, mas de forma bem menos intensa do que ocorre nessa outra região aqui. Então, esse deslocamento acaba influenciando as condições de chuva nas diferentes regiões do globo. Então, por exemplo, no outono, vamos pegar aqui, por exemplo, o inverno e verão. Então, eu tenho inverno no Polo Sul, aqui no Hemisfério Sul, e tenho verão no Hemisfério Norte. Como o inverno, a temperatura é mais baixa aqui no Hemisfério Sul, o que vai acontecer? Eu tenho um Hemisfério Sul com uma pressão maior do que o Hemisfério Norte. Então, todo esse componente de circulação se desloca um pouquinho mais ao norte da linha do Equador. E aí essa célula que causa chuva nessa região, ela não vai causar chuva exatamente na linha do Equador, vai causar um pouquinho mais acima da linha do Equador, então deslocando mais chuva para essa região aqui de latitude nesse período do ano. Já no inverno no hemisfério norte, no verão no hemisfério sul, ocorre o inverso. A parcela de ar se desloca mais aqui para o hemisfério sul, causando mais chuva nessa região do que no hemisfério norte. Então tem esse efeito ocorrendo, influenciando as regiões de maior ou menos chuva. Isso não é estático, cada ano tem um padrão diferente dada a distribuição de energia que a gente tem na superfície da Terra. Associada a essas condições, a gente também tem essas massas de ar com diferentes características. Então, por exemplo, a gente tem uma massa aqui equatorial continental, que fica na região da floresta amazônica, que ela é quente e úmida, então ela direciona umidade e calor para a região central do Brasil. Eu tenho essa outra também que desloca vapor e calor para essa região do Brasil. Também tem essa outra tropical marítima, que ela é mais fria, e aí forma condições de maior estabilidade e o deslocamento dela influencia a redução de chuva. Tem essa outra tropical aqui que ela é quente e seca, e tem a polar marítima que ela é fria e seca. Então, dependendo da posição em que em cada uma dessas
massas estável acaba influenciando as condições climáticas. Então é muito comum essa tropical marítima se deslocar aqui para dentro do continente. Como ela cria estabilidade na atmosfera, acaba reduzindo a quantidade de chuva para essa região. Quando a gente tem essa polar marítima entrando aqui, a gente tem um maior resfriamento dessas regiões, a gente tem maior chuva quando ocorre o contato com as massas de ar quente. Então a gente também tem esses fenômenos que pode ter maior ou menor intensidade e pode estar deslocando, por exemplo, mais para o oceano ou mais para o continente, dependendo da condição de disponibilidade de energia nas diferentes regiões em que está sendo avaliado. Então, esses foram os principais fatores na macro escala. Então, veja que são muitos e eles não ocorrem de forma isolada, eles ocorrem de forma a interagir um com o outro, influenciando as condições climáticas de uma região. Por isso que é muito difícil prever o clima. A gente conhece boa parte dos fenômenos, mas muitas coisas a gente não consegue prever de forma muito eficiente. Saindo da parte da topo escala, a gente pode ir para da macro escala, a gente pode ir para a topo escala. O que é a topo escala? É a região aqui mais específica dentro da macro escala que vai influenciar as condições climáticas. Então, o primeiro exemplo é a exposição do terreno. Então, eu posso ter uma face do terreno no hemisfério sul. A gente tem a face voltada para o norte, recebendo maior quantidade de energia dada a esse ângulo de inclinação dos raios solares. Então, essa face vai receber mais energia, vai fazer com que a planta produza mais fotossíntese ou demande mais água, dependendo da condição. Então, aqui a gente tem uma face recebendo mais energia, uma face em termos médios, aqui no topo desse morro, e uma outra face que, voltada para o sul, a gente tem uma menor incidência, porque o ângulo de incidência do raio solar vai estar muito mais acentuado, então a superfície está recebendo menos energia. A gente também tem configuração do terreno, então face voltada para o norte, recebendo mais energia, a região de baixada durante a noite, pelo resfriamento da parcela de ar, o ar mais frio, mais pesado pode descer para essas regiões de baixada, e aqui o espigão, meia encosta, também influenciando as condições de distribuição de ar. Então a gente pode elaborar estratégias para evitar problemas, principalmente por temperaturas baixas. Então, regiões de baixada vão acumular frio. A gente vai estar vendo na sequência quais são as alternativas para evitar problemas com geada, certo? Posso favorecer o plantio de frutíferas aqui na face voltada ao norte para receber mais energia e a partir desse entendimento da área, da configuração do terreno que eu estou trabalhando, eu posso direcionar manejos para reduzir efeitos climáticos da macro escala. E o nosso último nível é a microescala, que aí dentro da topo escala eu vou lá e identifico qual que é o uso desse solo. Então eu tenho um cultivo intercalado, tenho a presença de cultivo protegido, um solo totalmente exposto ou uma floresta. E aí é nesse nível que a gente pode intervir de forma mais efetiva para reduzir os efeitos da macroescala. Então eu não consigo mudar a macroescala, eu não consigo mudar a topo escala, mas eu consigo planejar a microescala para buscar uma melhor exploração das condições climáticas, evitando fatores que podem limitar a produção, considerando a macroescala. E é nesse nível aqui que a quantidade total de energia pode ser manejada. Então, por exemplo, de toda a energia que chega no sistema, eu tenho parte que vai aquecer o ar das plantas, parte vai ser usada para evapotranspiração e parte para aquecimento do solo. Então pode estar observando esse balanço de energia, usando irrigação, por exemplo, para reduzir o efeito do aquecimento do ar, reduzir essa temperatura. Posso estar usando cultivo protegido para armazenar calor. Então posso estar fazendo esse manejo para evitar isso. E em cima disso eu posso elaborar estratégias para reduzir os riscos climáticos. Dentro dessa microescala, eu posso fazer inúmeros manejos. Então, a gente sempre vai analisar a macroescala e a topo escala para entender as condições climáticas em um determinado local. A gente não consegue mudar elas. Mas a nível de microescala é onde eu consigo fazer o meu planejamento, a minha tomada de decisão para reduzir os riscos climáticos. Então, a gente tem um exemplo. Se a macroescala condiciona um período de seca ou a falta de água, eu posso estar manejando com a condição de irrigação.
Se o meu sistema de produção, por exemplo, tem muita chuva ou ocorrência de granizo, eu posso usar um cultivo protegido para reduzir esses efeitos. A minha macroescala está condicionando uma temperatura muito alta, posso usar o cultivo aqui no sentido de consórcio. Eu posso também manejar na microescala qual que é o meu risco de incêndio em cada um dos pontos da fazenda. Então, a gente, entendendo os fatores de macro, entendendo a condição de tempo e clima que eu tenho em determinada região, eu posso elaborar estratégias para reduzir os riscos climáticos, tá certo? Bom, o que a gente tinha para a aula de hoje era isso. Na sequência, a gente vai tentar explorar cada um dos fatores da topo-escala, da microescala e da macroescala e, a partir daí, elaborar estratégias para minimizar os efeitos dos riscos climáticos que as culturas estão condicionadas.